Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Eu vou pedir para que todos encontrem uma posição confortável. Feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. O relaxamento é só um olhar atento a nós mesmos. Tome mais uma respiração. E ao exalar lentamente, vai relaxando. Relaxe o pescoço. Relaxe os seus ombros. Relaxe a sua face, seus olhos e lábios. E tome mais uma respiração bem profunda. Ao exalar lentamente, relaxe os seus braços, mãos. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu tórax. Relaxe o seu abdômen, suas pernas e seus pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Aproveite esse momento, ele é único e ele é só seu. Tome uma respiração bem profunda. E eu vou pedir para que, nesse momento, você visualize um lindo portal. E esse portal vai te conduzir a uma grande festa. Vou pedir para que todos passem por esse portal, cada um ao seu tempo. E ao passar pelo portal, vai dando as mãos uns aos outros, para que possamos formar a nossa linda e abençoada egrégora. Tome mais uma respiração bem profunda. E hoje quem vai nos conduzir a essa egrégora são os ciganos e ciganas. Tome uma respiração bem profunda. Peço licença ao nosso mentor espiritual, Pai João da Mata, que ele possa estar presente nessa egrégora e nesse relaxamento. Tome uma respiração bem profunda. E eu vou pedir para que nesse momento você comece a visualizar um céu bem estrelado e com a maior lua que você já viu até hoje. Deixe que os raios dessa lua possa iluminar ainda mais a nossa egrégora. Tome uma respiração bem profunda. E ao centro da nossa egrégora formada, existe uma fogueira que nos aquece e que nos dá força para esse momento tão especial. Hoje acontece uma grande festa. E nós estamos sendo convidados a fazer parte da festa dos ciganos e ciganas. Vou pedir para que você comece a escutar essas músicas, ou essa música, e deixe-se envolver em cada detalhe desse som. Tome uma respiração bem profunda. E comece nessa egrégora a girar em torno dessa fogueira que está aí nos presenteando. E ao girar, comece a sentir o calor que essa fogueira passa para cada um. Nessa festa, existe uma fartura muito grande de frutas, de comidas. É a festa dos nossos queridos ciganos e ciganas. Esse povo do Oriente, que vem com tanta alegria
com tanto amor, que nos contagia de uma forma até de nos arrepiar com essa energia, essa força do Oriente. Perceba que os 4 elementos se fazem presente: fogo, o ar, terra e a água. E esses elementos, junto com a força e a magia que os nos trazem, eles também nos trazem a esperança de dias melhores. Eles possam nos trazer a esperança, a coragem, a alegria, o amor e a abundância. Que esse momento seja único, mas que ele possa multiplicar nos momentos em que nós deixamos abaixar a nossa vibração. Eu vou pedir para que, nesse momento, olhe para o centro, perceba a magia que há no fundo. A energia que se transborda. E é dessa forma. Essa energia que eu peço que vocês continuem com a egrégora formando, nos olhos fechados, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Opchar, salve os ciganos, Opchar, salve os ciganos. E ainda diante dessa egrégora formada, todos recebem as luzes do povo cigano. Que através do seu fogo seja purificado o pensamento, seja purificado o próprio coração, sejam purificadas as nossas intenções, para que possamos todos juntos e unidos, com o coração, a mente, totalmente purificados, que possamos nos congregar num único sentido, o sentido do aprendizado, o sentido de levar àqueles que precisam uma palavra amiga, às vezes apenas um olhar, seja qual for a forma da caridade, que ela seja repleta de amor. Rogamos aos nossos anjos de guarda que nessa noite estejam aqui conosco, nos dando o amparo necessário para o nosso aprendizado. Rogamos aos nossos guardiões e guardiãs que nos protejam e nos defendam de qualquer intervenção negativa ou deletéria. Rogamos ao nosso Pai João da Mata, para que juntamente com os seus trabalhadores, seus estrangeiros, possam emanar sua energia a cada um de nós aqui. Buscamos absorver melhor o que vai ser falado, do que vai ser apresentado, como parte, um pequeno tijolo da nossa evolução moral e intelectual. Rogamos aos mestres de cura que se unam a nós através da nossa energia emanada
Leve o bálsamo do conforto, o bálsamo da melhora, o bálsamo da cura. A todos aqueles que de alguma forma estão ligados a nós. Em especial, nós pedimos pela nossa irmã Simone Janaína Roberto, que ela possa ser abraçada pela espiritualidade amiga, que ela possa ser envolvida pelo laço da sua ancestralidade, para que todos os seus males físicos, mentais e espirituais sejam depurados, decantados, e apenas as boas energias possam permanecer com ela. Por fim, rogamos aos nossos mensageiros de luz, onde nos enxergam como um ponto de luz dentro desse universo, mas um ponto esse fundamental para a sua entrada na crosta terrestre. Através de nós, dos nossos pensamentos, desta hora que estamos aqui todos unidos e juntos, através desse ponto de luz, eles podem trabalhar, podem vir aqui executar aquilo que lhes é necessário, resgatando, buscando todo e qualquer irmão que deseja a misericórdia, ensinando outros e resgatando aqueles que querem. Tome uma respiração muito profunda. Soltem pela boca. Movimentem os dedos dos pés, movimentem os pés. Lentamente movimentem as pernas. Movimentem o dedo das mãos. Abram e fechem as mãos. Lentamente movimente o seu pulso, os braços. E vá retornando por aqui, por agora, uma leve movimentação no pescoço. E traz para o aqui e para o agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótimo. Todos bem? Todos acordados? Muito bem. Espero que todos tenham sido abraçados pelos seus ciganos e ciganas. Todos possam ter sentido essa energia maravilhosa desse povo tão acolhedor, que foi ontem, né? Dia dos ciganos, dia de Santa Saracali, foi ontem, domingo. Então, é uma linha muito importante dentro da Umbanda. Mais para frente a gente vai falar um pouco dela também. Muito bem, vamos dar início aqui aos nossos estudos desta noite. Lembrando que nós iniciamos, né, nossa terceira parte, terceiro módulo, e começamos a falar sobre a doutrina. Voltamos um pouco à parte da doutrina umbandista, né? Falamos dos fundamentos, né? O que era uma doutrina, o que é o significado dessa palavra, o que essas doutrinas possuem como fundamento. Falamos, né, do material escrito que nós temos hoje, que os principais seriam W.W. da Mata e Silva. Falamos do Rivas Neto, do pai Ronaldo Linares, do Rubens Saraceni, que eu acho que são as três doutrinas da Umbanda escrita que nós temos outra. É claro que nós temos outras doutrinas, o Caboclo Mirim, da linha do Oriente, e tantas outras que foram escritas posteriormente e que estão aí à disposição de todos. Mas falamos também da função que tem uma religião, né? A etimologia dessa palavra, o que significa, né? Que era o religar, e lembra que nós falamos bastante, né? Da religião é o religar, né? Estarmos conectados a algo maior, algo que aquilo que a gente acredita. Falamos também das funções
que envolvem a Umbanda, o objetivo dela, né, que a gente falou do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o objetivo era de ser uma linha de caridade, um caminho aberto para a espiritualidade superior, para que os bons espíritos possam deixar mensagens, levar o consolo, o alívio espiritual. Falamos, né, que ele até cita lá no comecinho que qualquer espírito, sendo eles o mais adiantado, eles ensinarão, e aqueles mais atrasados aprenderão. E isso nós trazemos para a nossa vida cotidiana também, para aqueles que sabem mais dentro de uma casa espírita, vai ensinar, dentro de uma doutrina vai ensinar, e aqueles que não sabem vão aprender com aqueles que sabem. Entramos no tema da humildade e da caridade, né? Fizemos aí a distinção do que é a humildade, né, e o que é a caridade. Aí falamos, né, da questão que Kardec já falava que fora da caridade não há salvação, e trouxemos isso, essa salvação, o que era a salvação, a libertação do espírito, né, das nossas imperfeições, e falamos da caridade, que a caridade não é doação, né, até distinguimos que a doação é algo o qual você faz sem envolvimento. A caridade não, a caridade você se envolve diretamente naquele projeto, você participa, você está ali, né, dedicado àquela causa, entregando o seu tempo, a sua hora, enfim, a forma como você faz. Então, você não é um donatário, você, na verdade, tem um envolvimento sentimental, um envolvimento emocional com aquela causa. Isso é verdadeiramente a caridade. E muito bem, hoje então nós vamos estar falando, dando continuidade aí à parte da doutrina da Umbanda, vamos falar um pouquinho para a gente entender, né? A Umbanda, deixa até uma pergunta aqui, né? A Umbanda só trabalha para o bem? E a resposta ela é óbvia, né? Se a gente está falando de tanta caridade, de tanta humildade, de tudo que é feito nunca é cobrado, né? Tem um envolvimento emocional, o envolvimento físico nosso diante de qualquer causa, né? Sentimental e emocional, é óbvio que a resposta é que sim. A Umbanda ela trabalha exclusivamente para o bem. Ela não trabalha para o bem, ela trabalha exclusivamente para o bem. Ou seja, não existe outra alternativa, né? Como a gente talvez olha, vê e aprende por aí. Ou melhor, vê o que necessariamente você não aprende. Mas por esse motivo, na Umbanda, é que a Umbanda, a verdadeira Umbanda, porque hoje vocês vão ver muitas tendas, muitos centros que utilizam o nome Umbanda, muitas práticas que as pessoas, até sacerdotes, utilizam a expressão Umbanda, mas que não são Umbandas. E como que a gente já começa a separar o joio do trigo aqui? Primeiro, que na Umbanda, em hipótese alguma, se faz amarração. Em hipótese alguma, não existe amarração. Tá? Segundo, aqui é um pouco polêmico, mas eu quero que vocês entendam esse sacrifício que eu coloco aqui, que não há sacrifício, não há imolação propriamente dita, porque a imolação, a depender de como for feita, ela, se for feita com muito respeito, dentro de uma tradição de Umbanda, que traz características do candomblé, nós não podemos dizer que ela é feita para o mal. E já falamos aqui de outras religiões que praticam a imolação, então não precisamos repetir. Mas aquele sacrifício que a gente olha lá, que você vai ver a galinha jogada lá na esquina, a cabeça do bode dentro de um prato, esse tipo de coisa não existe, é terminantemente proibido dentro da Umbanda. E de qualquer Umbanda. Todo esse trabalho que você vê, que é um trabalho ritualístico, onde tem o exagero, onde tem
a matança pela matança, ela não é Umbanda. Ela pode ter outra... E as pessoas vão até utilizar a denominação. Não, é Umbanda, sim. O cara vai lá na internet e vai falar, não, eu sou da Umbanda. Não, não é. Você usa o nome indevidamente da Umbanda para dizer que o seu ritual faz parte dela, mas não é. Tá bom? Então, esse é um outro ponto importante. Que mais? Não demandamos contra ninguém. Se você for, eventualmente, numa gira de caboclos de Xangô, e chegar lá e falar assim, olha, eu fui injustiçado, uma pessoa aprontou tal coisa comigo, eu perdi dinheiro, eu perdi minha casa, eu perdi minha família, eu perdi o que for, por conta de uma pessoa. E eu estou vindo aqui porque eu quero fazer justiça. E aí, o caboclo vai perguntar, tá bom, ótimo, então vamos fazer justiça. O que é que você quer dessa justiça? Pois eu quero que ele pague a mesma coisa que fez para mim. Eu estou demandando contra essa pessoa. O que é que significa? Que esse caboclo vai virar e falar assim, olha, então isso não é justiça o que você quer vingança. Você quer que ele pague na mesma moeda. Você quer que ele sinta exatamente o que você sentiu. Vingança, ou seja, demanda, não se faz na Umbanda. Não se faz. Ah, mas eu fui numa casa que você poderia encomendar a demanda contra alguém. Ótimo, você foi numa casa que talvez tivesse até o nome lá na porta, Umbanda, mas ele não pratica os fundamentos da Umbanda. Ele está usando o nome de forma indevida. Então, não existe demanda contra ninguém. Por pior que seja a pessoa, por pior que ela tenha feito algo com você. Não dá. O que se trabalha na Umbanda é o amor, a verdade, a justiça e a caridade. Justiça que necessariamente não é a sua vingança. Tá bom? Então, são os 3 pontos importantes para a gente já começar a entender que a Umbanda ela exclusivamente trabalha para o bem. Como já foi colocado pelo próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas, a Umbanda ela é a manifestação do espírito para a caridade. Então, a Umbanda ela não é magia negra. Ela, como alguns pensam, como eu disse aí, você vai encontrar diversos trabalhos em esquinas, em encruzilhadas, dentro de cemitério, que até nos chocam de olhar, né? E as pessoas associam tudo isso a Umbanda, e não é. Pelo contrário, em nada tem a ver com Umbanda. Absolutamente nada a ver com Umbanda. Tá? Então, não é possível, se o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele diz que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, logo, não é possível praticar a caridade causando algum dano ou sofrimento para qualquer criatura. Ainda mais contra um espírito humano. Impossível. Então, nós não vamos... Se qualquer coisa diferente disso, você não está utilizando a manifestação espiritual em prol da caridade. Você está usando para qualquer outra finalidade, mas menos para a caridade. Esses escândalos e essas desonras que a gente vai ver na religião, elas são pontuais, né, e a gente não pode generalizar. Porém, eu sei que ela causa muitos estragos. Eu costumo dizer que a minoria, ela faz barulho. A minoria, ela tem a capacidade, sim, de deturpar toda uma ideia, uma história, às vezes, construída de 100, 200. A minoria tem. Tem porque ela choca, a minoria choca. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sempre falo que se você estiver numa sala de concerto,
com 200, 300 músicos, mais o maestro, todos lá seguindo literalmente a tablatura, né, corretamente, seguindo cada uma das notas. E se entrar apenas uma, basta uma, são 300 músicos, basta uma pessoa apenas, uma, lá na entrada do teatro, entrar com um pandeiro batendo. Vai parar a orquestra. Vai parar, ele vai se sobressair. Por quê? Porque ele está escandalizando. Ele está fazendo algo, um barulho para denigrir. Fala que é o seguinte, ó, música é tudo porcaria. Então a gente tem que tomar cuidado com essas minorias. Com essas minorias que tentam, de alguma forma, deturpar, desonrar a nossa religião. Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento. Porque quando você tem um conhecimento, e às vezes você está conversando com alguém do seu trabalho, da sua faculdade, da própria família que não conhece a Umbanda, e aí ela fala, porque eu passei na porta do cemitério, vi lá um bode, tinha um negócio, nossa, esses umbandistas, macumbeira, tudo assim. Não, não. Você deve ter visto alguma outra coisa, você deve ter visto uma feitiçaria, alguma outra situação, mas Umbanda não, porque Umbanda, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas diz que é a manifestação do espírito em prol da caridade. O que tem de caridade ali? Matou um animalzinho de uma forma totalmente gerando um sofrimento, né? Não teve uma imolação, algo feito, né? Que é para que não haja sofrimento. Não, ali teve sofrimento, está na cara, né? Então, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a Umbanda. Por isso que é importante a gente saber, até para a gente desmistificar essas situações. Há ainda aqueles que não têm, né, o conhecimento da doutrina umbandista e submetem os seus filhos de fé a algumas práticas duvidosas, práticas irresponsáveis, que pode prejudicar o próprio terreiro que ele está, pode prejudicar os filhos da casa e principalmente os frequentadores. Por quê? Porque se ele sai dessa prática da caridade, se ele sai dessa situação da humildade, ele vai estar gerando energias, atraindo espíritos de trabalho que necessariamente não farão a caridade. Não farão. Para quem acompanha mais aí TikTok da vida, né, as redes sociais, vocês já devem ter visto lá as marmotagens da Umbanda. Tá cheio de marmotagem que você olha lá. E são terreiros, gente. É o terreiro onde a Pombagira, não lembro o nome agora, ganhou um iPhone 16. Né? E ela fala, muito bom eu ter ganho isso daqui, porque isso daqui agora eu vou fazer as minhas lives melhor. E tá lá, se você olhar embaixo, tá lá, Umbanda. Do que tem Umbanda nisso daí? Como é que podem denigrir a imagem da Umbanda fazendo isso? Ou o outro que estava sentado ali, que estava acompanhando também uma outra pombagira que apanhou, né? O cara filma, é o pai de santo da casa ali, mas ele estava de pombagira que bateu, literalmente espancou a pessoa que estava sentada ali na frente. Se você olhar lá de baixo lá da rede social dele, ele se configura como Umbanda. O que é que tem de Umbanda aí? Se a gente utiliza a espiritualidade para praticar a caridade, o amor ao próximo, como é que você sai batendo alguém no meio da... Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E principalmente sabendo disso, desmistificar, né? Falar para as pessoas, não, isso não é Umbanda, ele usa o nome, né? Usa o nome, infelizmente usa o nome, mas não é Umbanda. Umbanda não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tá bom? Importante que a gente tenha isso daí. Também, a gente sabe que a gente lida esses escândalos por isso, porque existem muitos sacerdotes que são promíscuos, e isso, gente, está espalhado em todas as religiões. Quantos escândalos nós já vimos, né, na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, nas igrejas, nos templos de Umbanda, nos templos de Candomblé, nas reuniões espíritas, hora ou outra a gente ouve escândalos. Por quê? Porque é um ser humano que está ali.
muitas vezes desviado, desnorteado, promíscuo, que utiliza da religião para benefício próprio. E isso acaba denigrindo. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de situação. Muito cuidado com esse tipo de situação. Né? Vocês vão ver muito. É por isso que na Umbanda a gente tem que ter muito cuidado com tudo. Né? Eu sempre recomendo, eu tenho um grupo de formação nossa sacerdotal aqui, e sempre chegam histórias para a gente, vêm histórias, e que a gente olha e fala, mas não é possível que o ser humano é capaz disso. E é. Então, há meses atrás, eu acho que talvez até foi o ano passado isso, um sacerdote que se formou comigo, ele já era pai de santo há 15 anos, né? Ele só não tinha formação ainda sacerdotal, estava aplicando um passe no meio de uma consulta, aplicando um passe, e a mulher se sentiu tocada fisicamente por ele. E que talvez até tenha ocorrido, porque às vezes a entidade coloca a mão, ela tenta dispersar, descarrega a energia, mas aconteceu alguma coisa que essa mulher, gente, entrou com um processo criminal contra ele. Criminal contra ele. Então, depois foram ver, ele respondeu esse processo, foram ver, era uma evangélica de uma igreja próxima, que foi lá porque o cara estava tendo um número de adeptos muito grande. Foi lá para atrapalhar a vida do cara. Então, você tem os dois lados da moeda. Você tem o sacerdote, que é problemático, mas você também tem o consulente, que quando ele quer aprontar, ele vai aprontar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Pessoas mal intencionadas. E a gente sempre vai ter, infelizmente, a gente vai ter. Muito bem. Então, a Umbanda, dentre essas amarrações que eu falei que a gente não faz, dentre os sacrifícios, mas principalmente as amarrações, os feitiços, as vinganças, as magias deletérias, né, que a gente fala, por que o umbandista, o médium, não pode fazer? Porque nós respeitamos a lei universal, a lei maior de Deus, que é o livre-arbítrio. Então, qualquer prática minha que interfira no livre-arbítrio do outro, eu vou gerar uma consequência kármica. Eu gero uma consequência kármica em mim, Rogério, e no espírito que me auxiliou a fazer aquilo, porque eu conduzi ele a fazer aquilo também. Então, nós nos amarramos karmicamente, eu e esse espírito, e detalhe, amarramos ainda com uma outra pessoa, porque eu interferi no livre-arbítrio dela. Eu fiz uma magia para ela desvirtuar tal coisa. Ou eu fiz uma amarração para que ela ficasse comigo. E eu estava outro dia conversando com a minha irmã aqui, a Patrícia, a gente estava conversando bastante. Minha irmã, ela faz atendimento de radiestesia, né? E ela falou, Rogério, eu estou impressionado com... Aliás, ela está aqui com a gente. Você quer falar você, Fabiana, do número de pessoas que... Não precisa citar nome? Oi, Rô. Oi, gente, boa noite. Então, realmente, a gente teve essa conversa e eu comentei... Estão me ouvindo bem? Que eu estou de fone, eu não sei se o som tá bom. Sim, sim. Ah, e aí eu comentei isso com o Rogério, porque o número, eu participo de um grupo da radiestesia, energia, só que as pessoas confundem muito, e é um grupo enorme, e as pessoas pedem para fazer magia para amarração. Eu já tive 2 pessoas que me procurou, e eu quero, de qualquer maneira, o meu companheiro de volta, e eu falo, não, você está no lugar errado. E é um absurdo essa procura, está gigante. E eu comentei com o Rogério que eu até assisti uma live de um espiritualista, e ele comentou, ele falou, olha, gente, é assustador o número realmente de demanda de amarração, e ele até falou que ele acredita sim que o aumento, né, do feminicídio que está ocorrendo é devido a isso, porque as pessoas acabam voltando, porque é real, acontece, só que a pessoa está numa situação, né, que está ali obrigada.
E aí acaba onde acontecendo a desgraça, porque a pessoa não quer ficar e acaba mexendo muito com o mental. E eu comentei com ele que teve um depoimento no grupo de uma moça, que ela falou que a irmã dela fez para o namorado voltar, realmente o namorado voltou, por causa de amarração, só que hoje a irmã dela está numa clínica psiquiátrica, que a irmã dela ficou louca e o namorado também surtou, que quase tentou matar a irmã. Então, por aí vocês, né, têm uma ideia de como são as situações. Obrigado, viu, Fabiana? Vocês veem como são as situações. Essas amarrações, elas têm consequências kármicas. Então, uma umbanda que se preze, uma umbanda séria, jamais vai fazer isso. Algo que interfira no livre-arbítrio, algo que te amarre karmicamente com a espiritualidade que te auxiliou, seja ela boa ou ruim, com a espiritualidade daquela pessoa, mais aquela pessoa. Isso, de alguma forma, vai te causar uma confusão mental, você vai pirar. E aí, a amarração, gente, é aquele negócio, né? Ela extrapola as vias naturais. E aí, todo mundo, ou boa parte daqueles que você fala que já fez amarração, a pessoa fala assim, eu preciso desamarrar agora, porque eu não aguento mais a pessoa, porque a pessoa realmente fica obcecada, vira uma obsessão, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Qualquer casa de umbanda que fale que faça isso, esquece, vocês não estão numa casa de umbanda. Não estão. Vocês esquecem, virem as costas e vão embora. Tá bom? Muito bem, dando continuidade Rogério, aqui. só comentando rapidinho, até, né, pode descontrair um pouquinho, mas eu falei isso também para você, então fica uma dica aí para todo mundo. A minha professora de um dos cursos que eu fiz, né, de energia e espiritualidade, ela até fala, e eu comentei com você, que quando o pessoal for viajar para esses países, estados, que tem aquela ponte para colocar cadeado com o nome do casal, para também não fazer isso, porque isso amarra vidas e vidas do casal. É bem por aí. É bem por... Cuidado, hein? Cuidado. Não funciona, e não funciona. Esquece. Não funciona? Para alguns pode funcionar. Cuidado. Pode funcionar em alguma outra vida, né? Diga, Tatiana. Rogério, fora trabalho, né? Fora trabalho, existe algum tipo de oração que pode ser feita para evocar esse tipo de de amarração? Sim. Existem Tem? preces. Sim, existem preces que você vai fazer, que você pode emanar, sim, uma força maior para que possa fazer esse trabalho de amarração. É claro que o trabalho de amarração, a gente nunca pode esquecer que ele é um trabalho que ele envolve elementos também. Né? Ele envolve elementos, não é só uma prece, uma oração que pode fazer, mas é uma magia, ok? Não se esqueça que é uma magia. Você sabe o que é uma magia, gente? O simples fato de você namorar uma pessoa e prometer um casamento para ela e depois não casar, é uma magia que você fez. É uma magia. Só o fato daquela, sabe aquela empolgação de namorado? Ai, porque eu amo, é a pessoa certa da minha vida. Aí você fala, eu prometo casar com você, você é a pessoa que vai estar comigo a vida inteira. Vamos aqui, vamos fazer um pacto aqui que nós vamos casar. Olha as coisas que estão sendo feitas. É uma magia. Mas não tem intenção ruim. Eu sei, gente, mas palavra é palavra. Exato. E naquele momento a intenção era aquela. E se formou ali essa magia direcionada a isso. Então, aí, às vezes, é aquela pessoa que fica no seu pé a vida inteira, ela se sente, e mais do que isso, ela se sente traída por você, porque de repente a relação não deu certo, cada um foi para o seu lado, ambos casaram, você vai perguntar, uma amiga pergunta lá, um amigo pergunta para o amigo, cara, você lembra da Tatiana, lembra da Isa? Lembro, pô, meu, nossa, ela me sacaneou. A pessoa fica com raiva de você, porque foi uma promessa feita, não cumprida, por mais que ele já tenha outra família, filhos, outra vida, mas fica aquilo. Olha que é uma maluquice, né? Mas acontece, gente, acontece. Isso é magia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Deus é único e fundamento da nossa querida Umbanda. Sem dúvida alguma é um só Deus, um só Pai. Esse tema
é de muita importância para nós. Por quê? Pela confusão que a maioria das pessoas fazem, né? Os próprios filhos, às vezes, das casas, aqueles que são trabalhadores, fazem com esse assunto. Por quê? Porque a Umbanda, como tem a questão dos orixás, aí fica... Eu já ouvi falar assim, mas os orixás são deuses, mas a Umbanda, e Deus é o único. Aí fica aquela confusão que a pessoa não sabe explicar. Mas a Umbanda, gente, ela acredita no Deus único, no Deus onipotente, onipresente e onisciente. Inclusive, para quem leu a Carta Magna, está lá. Né, que a Umbanda acredita num único Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Aqui eu quero trazer uma ressalva para vocês. Qual é o Deus que a gente acredita? Qual é o Deus que um umbandista traz no seu coração? Quando a gente fala que é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, é porque nós somos a fagulha de Deus. Deus está dentro de mim e eu estou com ele. Deus está em mim e eu estou em Deus. Se eu sou poeira cósmica universal, que nós já vimos lá, se eu tenho um perispírito, se eu tenho um fluido animalizado que faz parte dessa congregação universal, que faz parte de uma consciência maior, cuja fagulha liberou diversos e milhares e centenas de bilhões de espíritos, e que nós estamos encarnados aqui, então essa fagulha está dentro de mim e eu faço parte dessa fagulha. Então, quando Deus está onipotente, é porque ele está dentro de mim. Onisciente, porque ele sabe o que está acontecendo. E onipresente, porque ele está comigo nesse momento. É este Deus. Não é um Deus de barba branca, parecida com a minha aqui, assim, ó, né? Velhinho, um cajado na mão. Esquece. Isso não existe, gente. Isso não existe. A gente está falando de um Deus, de uma consciência de universo. Que nem os espíritos mais evoluídos, conseguem decifrar Deus. Talvez um Buda, um Krishna, um Jesus, esses talvez tenham uma consciência maior do que seja Deus. O que é? É uma esfera, uma energia, uma luz? Como que é? Mas nem os espíritos, se você pegar o livro dos espíritos de Allan Kardec, onde tinham espíritos aí com uma evolução intelectual muito grande, eles falam, não dá para falar, não dá para dizer o que é Deus. Eles não conseguem. Então é esse Deus que a gente está falando. O Deus umbandista é esse Deus que a espiritualidade traz. Existe uma consciência, existe alguma coisa muito inteligente no universo e que nós somos dissidentes dele. Essa inteligência moral e intelectual que cada um carrega faz parte dele. Ele está dentro de nós, nós estamos ali com ele. Então, além desse Deus, então essa confusão ela acontece, né, de Deus único, pelo desconhecimento da doutrina e pela diferente ótica, principalmente, que vem lá do candomblé, né, que eles têm como os orixás, como disse para vocês. Então, no candomblé, os orixás, eles carregam esse título de deuses. Eles são considerados espíritos puros e sem mácula. É como se nunca tivesse encarnado. São espíritos que nunca passou por um processo de reencarnação. Então, são espíritos puros, sem mácula alguma. Já na Umbanda, agora aqui, falando de nós, eles são considerados seres elementares. Que eles vão representar o quê? Forças da natureza. Por isso que são elementares. E eles podem, sim, e como assim o fazem, através da força deles, influenciar no planeta e em nós, seres humanos. Rogério, mas então vamos lá.
Para o candomblé, então eles são espíritos puros, sem mácula. Isso, para o candomblé é isso. Se eu trouxesse para a Umbanda isso, o que seria isso? Talvez um chefe de falange, que é um espírito, apesar dele já ter reencarnado. Para o candomblé, ele é imaculado, ou seja, ele nunca reencarnou. Não tem mácula alguma que carrega de nós, seres humanos. Mas se a gente trouxesse para cá, para a Umbanda, eu diria para vocês o seguinte, olha, esse entendimento, ele pode ser verdadeiro. De qualquer forma, quando vocês veem eles recebendo o orixá, assim como também tem na Umbanda, não tem umbandas traçadas que recebem o orixá, que tem lá as pessoas vestidas, né, do orixá? Ali ela está incorporada com o orixá? Não. E por que não? Porque se um ser humano incorporar uma entidade de luz tão forte como o de um orixá, ela morre. Nós não temos condição física, estrutura fisiológica para isso. Não dá. Então, como é que é realizado, então, Rogério? Vamos lá para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, o que fala? Que quando existe um espírito superior, de uma categoria a qual o fluido dele não conversa com o nosso, não tem afinidade, porque ele é tão puro, tão puro, tão puro, que não tem. Ele não consegue trazer uma mensagem sequer para nós. O que eles fazem? Eles pegam um espírito que tem uma afinidade maior comigo, dentro do meu fluido animalizado, com o perispírito dele, e aí é como se essa entidade utilizasse esse corpo perispiritual para chegar até mim. Ela sozinha não vem direto, porque é impossível. Então ela utiliza um outro espírito para vir até mim, para chegar próximo de mim, para dar o processo da incorporação ou da comunicação, seja ela como for. Assim, no meu entendimento, acontece dentro do candomblé. Dentro da Umbanda, são elementares. São o quê? Forças da natureza. Se são elementares, se são as forças da natureza, vamos então vamos tentar incorporar Yansan. Qual é a força da natureza, dessa força elementar que atinge o nosso planeta, que influencia no nosso planeta e influencia em nós, seres humanos? Ela não é a grande senhora dos ventos e dos raios? Como é que nós incorporamos um vento e um raio? Impossível. Impossível. Então, existem entidades que trabalham nesta linha. Ela é uma consciência, advinda de Deus, e ela carrega como elementar forças da natureza necessárias para nós e para o nosso planeta. Então, existe uma linha de aproximadamente 400 mil espíritos que trabalham na linha de Yansan. E que eles carregam essas energias e eles trazem para nós e interferem também nas ações do planeta. E assim vai ser Xangô. Perdão. Assim vai ser Xangô. Através das pedras. Né? O minério que a gente vai lá e toca, é um minério vivo, que está dentro de nós. Que mais? Iemanjá das águas. Não se fala só em água salgada e Iemanjá, a gente vai entender lá na frente. Iemanjá, a Senhora das Águas, é a grande precursora da vida, vem através dela. Sem essa energia imanente, nós não conseguiríamos. E assim, sucessivamente, todos os demais orixás. Ok? Então, nós temos um Deus que é único, e existem essas forças elementares da natureza, que são necessárias para o nosso planeta e para nós, e que interferem na nossa vida. E interferem no planeta também. Isso para a Umbanda, ok? Diga, Iris. Rogério, são forças elementares, pode-se dizer também que são então, elementais da natureza, como
classificados como os elementais, que seriam as ondinas, as salamandras, é nessa linha, só que eles são mais purificados, eles não foram encarnados, então. Não, jamais. Jamais. Então são elementais, nessa linha Elementares. São... dos Elohims, né, que fala da teosofia, os Elohims, né? Isso. Só que esses ainda seriam espíritos abaixo, bem abaixo. Ah, entendi. Né? O orixá não. O orixá, ele é uma consciência, uma energia consciencial, vamos dizer assim, que trabalha energias necessárias para o nosso planeta e para nós. Talvez, se você fosse para vamos dar um exemplo aqui, se você fosse para uma outra galáxia, cuja toda a propriedade química e física fosse completamente diferente da nossa, você teria outras forças naturais agindo sobre aquela galáxia ou os planetas daquela galáxia. Eu ia falar, eles são os elementais necessários ao planeta Terra, né? No planeta Terra, exatamente. Exatamente, Porque pode ser que em outro planeta, se tiver um outro planeta habitado, os elementos naturais, que também vêm de Deus, que são partículas de Deus, forças de Deus, dessa consciência de Deus, vão ser talvez diferentes do nosso. Porque tem outra necessidade local ali, outra necessidade local, né? Mas que vai interferir naquele planeta e naqueles habitantes que ali estão. Tá? Gente, se ficar dúvida, dúvida é a ferrugem da fé, por favor, né? Tiver dúvida, por mais boba que você acha que coloque, porque a sua dúvida pode ser, primeiro, que ela não tem uma dúvida boba, segunda, pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Então, na África, nós temos também a mesma coisa. Na África, mas eles não têm os orixás, eles são muito mais enraizados com essa questão do orixá, Rogério. É verdade. Porém, na África, eles também têm um Deus único, que é o Deus Olorum, que é o povo de Queto, que determina, chama, né, o nosso Deus aqui para eles, chama Olorum, e os de Jeje, né? E Zambi para o povo banto. Então, Olorum e Zambi são o Deus único para cada um desses segmentos religiosos, desse povo que ali está, Queto, Jeje ou o povo banto para Zambi. Então, a África também acredita num Deus único e acredita nos orixás desta forma, né? Essa forma mais de um ser mais puro, sem mácula alguma, onde nunca teve contato com o homem, nunca reencarnou. E aí, para nós umbandistas, a gente vai um pouquinho mais além, que a gente trata isso como elementares da natureza. Por esse motivo, a nossa religião da Umbanda é uma religião também cristã, porque, assim como ela, nós acreditamos nesse Deus único. E, se não bastasse ser cristã por este motivo de acreditar num Deus único, nós também temos o próprio Jesus Cristo dentro da nossa Umbanda. Como foi falado ali atrás, lá no comecinho, né? Lembra que eu falei para vocês? Que o caboclo da sete encruzilhadas, ele estava parado ali, né? Diante dos 7 caminhos que ele tinha pela frente, e quem coloca a mão no ombro dele direciona para ele vir para a Terra, para a missão que ele teria aqui. Jesus Cristo. O próprio Jesus encaminha ele, né? Mas a obra de Jesus, gente, ela é incontestável, como eu coloco aqui, e indispensável para o mundo ocidental. É ele que nos fornece o modelo de perfeição espiritual. Por quê? Porque ele é um desses espíritos que chegaram a esse nível de consciência, e chegou a esse nível de perfeição moral, a esse nível de perfeição intelectual.
Então, ele virou um espelho para o nosso mundo ocidental. Diferentemente da China, que tem um espelho do budismo. Que o budismo traz a mesma perfeição intelectual e moral. A mesma forma. E assim, sucessivamente, em outras regiões do nosso planeta que vão cultuando outros segmentos religiosos. Tá? Eu diria para vocês, quando a gente fala dessa face, né, desse modelo de perfeição espiritual que Jesus trouxe para nós aqui ocidentais, eu recomendo que vocês, por favor, leem o Novo Testamento, mas sem retirem ou ignorem, né, o Apocalipse ali das revelações. Tá? Tirem onde tiver os Apocalipses de revelações, eu quero que vocês tirem. Eu quero que vocês tenham um olhar dessa perfeição espiritual, desse homem que habitou entre nós e que tinha essa consciência intelectual e moral que ele tentava passar para nós. Tá bom? Leiam, recomendo que vocês vejam o Novo Testamento sobre essa ótica. Então, Jesus é o símbolo vamos dizer assim, da perfeição espiritual, da salvação, né? Que o encarnado ele tem condição de alcançar. Claro que ele tem condição de alcançar, porque Jesus encarnou para isso, para mostrar, ó, dá para chegar. Mas Jesus nunca falou, você só tem essa vida para chegar. Nunca falou isso. Jesus quis mostrar o seguinte, olha, qualquer um de vocês pode fazer o que eu faço. Qualquer um de vocês pode chegar onde eu cheguei. Mas respeitem-se. Respeitem-se. Porque ser como Jesus foi é o nosso objetivo. Mas nós precisamos de muitas reencarnações para alcançar isso. Porque ainda nós somos dotados de muitas imperfeições. Muitas imperfeições. Nós ainda não somos capazes de abrir mão de uma série de situações como ele abriu. Nós não somos ainda preparados para chegar diante de da sua morte ali e falar, mãe, esse aqui é o seu filho, essa aqui é a sua mãe, eu estou abrindo mão, na cruz morrendo. É uma elevação espiritual, gente, muito grande. Imagine nós, nos tempos de hoje, tendo que abdicar de uma série de questões materiais que o mundo nos cobra todos os dias para chegar nesse nível de perfeição. Mas é um processo. E talvez daqui a 1.000, 2.000 anos, de repente de catástrofes que podem acontecer no nosso planeta em decorrência da nossa ganância, talvez daqui a 500, 600, 1.000, 2.000, 50.000 anos a gente desperte. Mas o importante é o que eu falo sempre no comecinho das nossas aulas. Vamos fazer da nossa existência aqui hoje um pequeno tijolinho dessa evolução, dessa melhora, né? Não da evolução, da melhora. Um pequeno tijolo. Isso tem uma grandeza perante o plano espiritual absurda. Porque somos privilegiados, pouquíssimas pessoas têm a consciência que nós temos. Então, a gente está aproveitando bem a nossa reencarnação nesse momento. Então, que possamos, daqui a milhares de anos, sermos como Jesus. Podemos chegar como Jesus chegou. Tá? É a perfeição da qual os nossos espíritos necessitam chegar um dia. Então, era parte da missão de Jesus levar o ensinamento espiritual, da humildade, da caridade para os povos, da mesma forma como eu falei, o Buda, né, o Gautama, Siddhartha Gautama, né, Iris, me parece que é isso.
Siddhartha Gautama, que é o Buda, Siddhartha próprio Confúcio, né? Entre tantos outros mestres, né, que passaram pela nossa órbita terrestre, que vieram com esse ensinamento, vieram com essa espiritualidade absurda, o próprio Chico Xavier. Hoje nós podemos pegar o Chico Xavier e colocar nesse rol. É um homem que viveu no nosso tempo, mas de um nível espiritual absurdo, enorme. E ele viveu, mostrou que, ó, dá para vocês chegarem. Eu também fui um ser encarnado, imperfeito, e cheguei. Não cheguei perto de Jesus ainda, mas fui bastante longe, já melhorei bastante. Então, nós também, em algum momento, no nosso processo reencarnatório, nós precisamos chegar nisso. Então, é recomendado a nós, umbandistas, que a gente se familiarize cada vez mais com as obras de Jesus, lendo, como eu falei para vocês, leia o Novo Testamento, mas se puder ir um pouquinho mais, leia lá os 4 evangelhos, né, que tem ali na Bíblia. Leiam também o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, que eu acho que é uma obra que é indispensável para a gente, porque ali também traz interpretações do ponto de vista espiritual, que vai falar da passagem da vida, né, de Jesus, mas ele acaba trazendo comentários e pontos de vista espiritualistas que eu acho que são bastante importantes para nós também. Que mais? O próprio Sermão da Montanha, como eu disse para vocês. E, além desses ensinamentos, né, a gente também tem que ter em mente que Jesus ele pregou através do exemplo, da prática, que é o que nós umbandistas fazemos, né? A caridade através da prática, literalmente, né? E desafiou, né, explicitamente ali os sacerdotes, bateu de frente com os sacerdotes lá judaicos da época, que era a maior manifestação religiosa que tinha naquela época, né? Então, ele usou daquele seu dom de cura, de libertação, para levar consolo a todos aqueles necessitados. E aqueles que menos esperados, né, dentro dos templos, né? Eram pessoas pobres, eram pessoas que não tinham posse, os templos até afastavam essas pessoas, né? E Jesus ia lá, batia de frente com todo mundo, fazia cura no meio da rua, tudo que estava ao alcance dele, que ele podia fazer, sem medo nenhum ele fazia. Então, Jesus, dentro do que nós vimos até agora, ele era um ser caridoso, humilde, prestava suas curas, fazia libertações. Quantas desobsessões Jesus fez? Milhares, centenas de desobsessões, com certeza ele fez, né? Deu ensinamentos. Então, olha só, gente, olha só. Então, se Jesus ele foi caridoso, nós falamos sobre caridade. Se ele foi humilde, nós falamos sobre humildade aqui na Umbanda. Ele prestava curas, e a Umbanda presta curas. Ele fazia libertação de obsediados, né? Ele fazia, assim como a Umbanda faz. Ele tecia ensinamentos, ele gostava de ensinar, assim como os espíritos que vêm incorporar ensinam aos seus consulentes. Vocês não acham que a Umbanda está muito próxima, pelo menos das ações do que Jesus? Não estou falando que nós estamos próximos, mas a Umbanda, a essência dela, não é muito próxima ao que Jesus pregava? Veja só, nós combatemos a exploração religiosa. Por que nós combatemos? Não porque a gente fala mal delas, mas simplesmente porque a gente não pode cobrar R$1. Não cobramos absolutamente nada. Na verdade, é um ataque isso para outras religiões. Não cobramos nada, os médios põem o dinheiro do seu próprio bolso, recebem doações, às vezes, da consulência, se mantém com o que tem, aí promove evento para tentar arrecadar um fundo, né? Assim como os discípulos de Jesus fizeram também. Eles faziam eventos lá para arrecadar, porque eles tinham que comer, eles tinham que viajar para pregar, uma série de coisas. Então eles trocavam por comida, na maioria das vezes, né? Trocavam coisas por comida.
Que mais? Fazer as libertações, a gente faz libertação, a gente faz cura, a gente dá atendimento. Então, a nossa religião, da forma que ela é hoje, ela está muito parecida com as ações que Jesus fazia. E Jesus ainda, né, gente, se vocês olharem todos os filmes dele, ele só andava de branco também, né? Vocês podem olhar, Jesus, vocês não vão ver Jesus em nenhum filme, nenhum relato histórico que ele está com uma túnica preta, marrom, vermelha, não. Ele vai estar de branco. Traz, por isso que a gente tem, inclusive, o sincretismo, aqui, ó, isso aqui é o sincretismo de Oxalá, ó, Jesus aqui. E por que ele era assim? Porque Jesus, ele era essênio. Ele pertencia aos essênios. Os essênios, gente, andavam todos eles de branco, eles viviam no deserto, concentravam-se em estudar a Torá, era a única fonte de estudo deles, e depois eles saíam, iam tendo conhecimentos de todas as outras culturas religiosas no norte da África. Tanto que você não tem relatos de Jesus dos 12, me parece, dos 14 anos aos 30. Quando ele retorna, ele é batizado por João Batista. Nesse período todo, ele ficou exilado na África, estudando. E não à toa, Jesus curava. Vamos lá, ó, vamos tentar trazer aqui, ó. Jesus curava com magia, com mandingas. Ele pegava um punhadinho de terra, passava a saliva dele, fazia lá uma mironguinha e curava. O que ele trouxe em vida, em matéria, os guias e protetores espirituais que nos acompanham, que trabalham com a gente dentro da mediunidade, fazem. É um galinho lá de arruda, é uma matinha que eles pegam, alguma coisa para dissipar a energia, é uma vela que ele utiliza, é uma mironga que ele manda fazer para, faz isso aqui na sua casa, faz isso no seu trabalho. Muito próximo do que Jesus fazia. Por isso que eu falo que a Umbanda, e muito próximo do que Jesus fazia, não porque Jesus inventou, porque Jesus aprendeu tudo isso. Jesus, no norte da África inteiro, onde ele viveu, ele foi no Egito, ele teve conhecimento de práticas egípcias, de práticas africanas, de práticas... Ele teve esses conhecimentos, gente. A história não quer falar, obviamente, e não vai falar. O Ocidente não quer. Né? O Ocidente quer o Jesus de olho azul, loirinho, cabelo até aqui, acabou, é isso que eles querem. Mas nós sabemos que não é assim. Não é assim. Jesus realmente, ele teve práticas muito semelhantes que a espiritualidade traz, porque trouxe para ele aprender e para todos aqueles que estavam ali. Certo? Rogério, é uma coisa que também se diz, né, é que Jesus tinha poder sobre os elementais. Então, por exemplo, as curas praticadas, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, que você falou dos orixás elementais, é o poder sobre a matéria. Né? Então, por exemplo, se você, que ele falava, né? Se você tem fé, a sua fé vai te curar. Não sou eu que estou curando, né? Ele tem essa prática. Isso. Então, por que ele tinha esse poder de cura, ou os milagres, né, que são atribuídos a ele? Possivelmente porque ele tinha esse poder, isso é uma via, né? Ele tem esse poder de manipulação da matéria, que era através dos elementais. Então, que coisa engraçada, porque está convergindo, né? Porque diz que a gente tem um elemental do corpo, então a gente poder, que a gente não acredita na gente, a gente não tem essa fé. É verdade. Mas a cura é porque existe esse poder de manipulação da matéria através dos elementais, né? E você falou uma coisa que é verdade, Iris, que assim, olha, você pode ir para qualquer lugar, gente. Qualquer religião ou qualquer pessoa que provadamente exerce a cura. Se você não permitir, essa cura não vem.
Se você não acreditar de que o que está sendo feito ali vai acontecer, você bloqueia. Sabe por quê? É o livre-arbítrio. Mais uma vez, a magia ela tem o poder de te manipular, ela vai fazer, ele vai usar as mirongas e vai aplicar. Você tem que estar aberto e dando permissão para receber aquilo. Porque se você não permitir, é seu plano kármico. Não permito, não quero, não acredito. Fala e fala assim, eu não acredito, isso aí é tudo balela. Ótimo, faz parte do meu plano kármico e eu vou ter que sofrer essas consequências. Ponto final. De alguma forma, em algum momento, vai me despertar. Talvez não nessa reencarnação, mas em outra. Mas vai me despertar. Então a magia ela não pode agir, por quê? Porque senão eu estou interferindo no livre-arbítrio. Ele já não acredita. Já está vindo aqui contra a vontade. Veio empurrado por alguém. Não vai pegar e não pode pegar. Fabiana, quer me dar uma pergunta? Depois Oi, tem duas Fabiana. observações aqui. Rô, eu penso assim, ó, não sei se eu, né, você me corrige se eu estiver errada. Eu acredito que tem situações que mesmo a pessoa não acreditando, eu penso que pega sim. Por exemplo, vamos falar de um lado oposto. Se a gente vai fazer uma magia, manda uma demanda para a pessoa, ela não está nem sabendo, então ali ela não está nem exercitando a fé dela. E muitas vezes pega, não pega? Depende. Se ela for uma pessoa com uma energia elevada, de luz, que faz as orações, não vai pegar. Jamais vai pegar. Agora, se ela baixar a frequência, passar por um momento complicado, onde os pensamentos dela fazem com que ela baixe essa frequência, aí sim, ela dá espaço para que essa maldade que foi feita contra ela entrar. Caso contrário, não entra. Porque a pessoa que está lá, ela está assistida. Ela tem uma elevação espiritual muito grande. Ela está lá coberta, ela está revestida de proteção. Ela faz as suas orações, ela cumpre, né, aquilo que é minimamente recomendado para que a gente mantenha a cabeça bem, tranquila, em paz. Então não vai pegar. Mas eu digo assim, mesmo que a pessoa, vamos supor, a pessoa às vezes ela nem cuida do espiritual dela, mas ela também não acredita nessas coisas, entendeu? Então eu estou querendo dizer o seguinte, se ela for uma pessoa que tem um pensamento elevado, não vai pegar não. Não pega, né? Ah, entendi. Por isso que eu queria, porque eu falei, que a gente está citando o oposto, né? Que a pessoa também tem que querer a cura, senão não pega, né? A cura. Eu penso que em alguns casos, mesmo a pessoa não tendo a fé, porque muitas vezes a gente taca a fé muito, bem aquele grãozinho de mostarda, sabe? E mesmo assim funciona. Eu acredito que funcione, entendeu? Porque você permitiu. Quando você dá permissão, por mais... Porque, assim, a grande questão é quando você vai empurrado por alguém. Ah, eu não queria estar aqui. Você não queria estar aqui, ninguém vai interferir no seu livre-arbítrio. Você não queria estar. Então, a espiritualidade sabe que não vai. Porque a espiritualidade vai estar satisfazendo o desejo daquele que te trouxe, não daquele que está lá. E ela não pode fazer isso. Ela não pode interferir. Agora, entendi. Agora, assim, ó, a espiritualidade, ela não é exata. Nunca entendam que a espiritualidade ou é 2 ou é 4. Não. Ela pode ser 5, ela pode ser 8, ela pode ser 9, ela pode ser 20. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, provas cabais são obrigadas a chegar àquela pessoa, aquele núcleo familiar, alguma coisa que é para modificar existências passadas. Então, por isso que eu quis perguntar, porque no caso aqui da radiestesia, eu já tive situações de pessoas que chegou para mim fazendo radiestesia e teve mudanças assim do dia seguinte arrumar um emprego. E a pessoa me fala, olha, eu fiz sem fé, porque eu nunca vi isso na minha vida e eu não acreditava, e agora eu vi que funciona. Não, e você vê, a pessoa não veio fazer nem sem acreditar e ela sentiu a mudança, entendeu? Veja só, fazer sem fé não significa que eu não permiti você fazer. Ah, sim, ela permitiu. Eu posso ir numa consulta médica sem fé que o médico vai me curar, mas eu permito que ele me examine, eu permito que ele interfira. Eu não tenho fé que ele vai me curar, mas eu permiti. Esta permissão é que não fere o livre-arbítrio. Você entendeu? Tanto que você, talvez, não sei, mas acho que você não pode fazer radiestesia para quem não te dá autorização, correto?
Não posso, a pessoa Não tem que pode. autorizar. Tem gente que pede para fazer para filho, marido, esposa, sem a pessoa me falar e passar os dados dela, eu não faço. Precisa da Exatamente. permissão. Precisa da permissão, porque senão você está ferindo o livre-arbítrio. Você vai interferir, de alguma forma, e interferir no livre-arbítrio dela. Sim, até porque a gente já conversou sobre isso, apesar que falam que é energia, e é, mas eu acredito que tem a espiritualidade por trás, né? Não é também só energia. Somos espíritos, né? Partindo do princípio que nós somos espíritos encarnados, tudo é espiritual. Então, né? Por mais que não seja, e a gente entende as razões pelas quais eles falam. Vamos lá. Então, uma questão muito importante, né, que muita gente fala, muitas religiões defendem, que é que Jesus, então quer dizer que Jesus não é Deus encarnado, como a gente vê nas escrituras, como a gente vê em alguns filmes? Não. Nunca foi e nunca será, porque Deus é um ser, uma consciência totalmente diferente e independente. Agora, ele é filho de Deus? Sim, assim como nós somos também. Né? Então, e detalhe, nem tampouco Jesus disse que era Deus. Nunca Jesus disse que ele é Deus. Tanto que ele falava, se quer chegar ao Pai, chega através de mim. Ele já dava o título a uma outra pessoa, a um outro ser, a uma outra consciência. Mas ele se dizer Deus, isso nunca partiu dele. Sempre foram os outros, né, que vieram depois e que fizeram essa afirmação. Então, até por ele ser um essênio, jamais ele falaria uma coisa dessa. Tá bom? E mais aqui, vamos lá. Bom, dá para a gente falar mais um pouquinho. Muito bem. Então, Jesus Cristo foi um espírito chamado para viver entre nós. Ele foi, podemos dizer que ele foi um grande governador aqui, né, do nosso planeta, né, dentre outros que aqui passaram no nosso planeta. Então, ele foi um espírito chamado para viver em nosso meio, para nos apresentar como a gente pode chegar e evoluir e chegar a essa evolução perfeita, vamos dizer assim. A infinidade da alma, até coloco aqui, nos permite essa evolução. Por isso que eu falei que nós, daqui 1000 anos, daqui 50 mil anos, podemos chegar a essa perfeição. Né? Jesus, por seu merecimento, ele foi dotado, gente. Olha só que legal. Jesus, pela evolução que ele teve, pela evolução de muitas reencarnações que ele teve, ele foi dotado para vir encarnar entre nós, e não só ele, esses grandes exponenciais espiritualistas, né, que orbitaram aqui com a gente, eles são dotados dos melhores fluidos cósmicos universais que você pode ter ideia, tá? Ele capta a melhor energia composta das forças da natureza, dos orixás. Por que isso? Porque ele precisa disso tudo para o seu perispírito. Isso está lá no item 10, tem um capítulo ali, ó, Natureza e Propriedades dos Fluidos, Elementos Fluidos, no livro A Gênese, de Allan Kardec. Neste item lá, no item 10, vai falar sobre isso, que ele foi dotado com um dos melhores fluidos cósmicos universais. Alguém arriscaria dizer por que ele foi feito, por que foi feito isso? Por que ele veio desta forma? Aqui, ó, fluido cósmico universal no item 10, tá vendo? O fluido cósmico universal é, 3 pontinhos, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, ele foi feito com o melhor. Cada orixá doou para ele um fluido cósmico universal, aquilo que cabia a ele, né? E o próprio fluido do planeta entregou para que formasse esse perispírito. E não só Jesus, repito, Buda, Krishna, tantos outros que vieram com essas missões. Por que eles vieram com esse fluido especial?
Respondo para vocês. 2 motivos. Primeiro, por ser um espírito evoluidíssimo, a densidade energética dele, ela é muito sutil. Então, para ele acoplar a um corpo na sua reencarnação, esse corpo tem que ter um grau de perfeição muito, muito, muito elevado. Então, já começa no perispírito, que é tratado dessa forma, com esse fluido cósmico universal, para depois ele vir num corpo que possa, esse corpo ele possa acoplar nesse perispírito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, para ele não sofrer ataques espirituais. Nenhum espírito consegue chegar numa alma tão iluminada. Não dá. Vão tentar de todas as formas combatê-lo, mas ele não consegue. Só se ele permitir. Mas se ele não permite, esse fluido cósmico que envolve o perispírito dele, que dá forma na encarnação que ele vem, é tão grande, é tão forte, que nem nada e ninguém consegue penetrar nisso, mudar a ideia, a missão dele. Porque senão, toda a conquista que ele tinha, e ele veio com essa missão de transformar o planeta, transformar o ser humano, seria colocado por água abaixo. Ele perderia. Então ele tem que vir com esse fluido cósmico universal diferente do nosso aqui. Tá certo? Conseguiram entender? Muito bem. Rogério, você está dizendo que ele tinha, além do... Esse fluido cósmico universal, você está querendo dizer que é a chama crística, é isso? A chama crística, ele alcança. Quando no momento que ele reencarnou, ele vai alcançar essa chama crística. Ele não veio com ela, mas ele alcança. Ele se eleva e ele alcança. Esse fluido cósmico universal que eu falo, é o perispírito dele, ele vem tão protegido, tão puro, que ele é incorruptível. Ou seja, nenhum espírito vai conseguir manipular para tirar a missão dele. Não chega, não consegue, é totalmente incompatível. É zero de afinidade. Nós não, nós somos mais grosseiros, até pelas nossas imperfeições. Então a gente sofre uma interferência de espíritos maléficos, né? Ele não sofria esse tipo de situação. Era tão puro que era incompatível. Nenhum espírito maléfico conseguia penetrar na consciência, no pensamento dele e no perispírito dele para influenciar alguma coisa diferente. Talvez ele não tivesse os corpos inferiores, né? Isso é um fato que se fala, viu, Iris? Isso é um fato, né? Dos 7 corpos que nós temos, se fala muito. Tanto que essa morte dele, na verdade, era uma morte que talvez não tivesse ocorrido, tá? Ele tinha um poder tão grande desse perispírito e o corpo sutil dele, né? Dentre os 7 corpos, talvez os mais enraizados, os mais densos, eles não existiam. Então ele conseguia manipular, inclusive, essa aparição dele. Eu penso isso, que ele se materializava para a gente ver, né? Mas talvez ele nem fosse muito matéria também. É que tem aquela coisa forte da cruz ali, que aí tem muito papo para falar sobre isso. Mas eu acho que uma terceira coisa também que ele veio, assim, Rogério, que eu acredito, ele sempre disse que a gente poderia chegar onde ele chegou, né? Então, eu acho que seria uma terceira função dele ali, mostrar isso, né? Ele fala isso, que a gente não acredita, né, na nossa força crística, mas nós temos essa potência. Quem sabe um dia chegaremos, né? Quem sabe um dia chegaremos. Essa força crística, para quem não conhece, ele é um estado de perfeição que o ser humano pode alcançar, tá bom? Todos nós temos essa capacidade, viu, gente? Jesus, antes de ser o Cristo, ele era Jesus o Nazareno. E ele se torna Jesus o Cristo diante dessa perfeição espiritual a qual ele alcança. Assim como nós tivemos o próprio Buda, que ele alcançou esse lado crístico, né? E outros grandes exponenciais, né, que orbitaram com a gente, que viveram com a gente aqui em Terra, que alcançaram essa chama crística, né? Então,
todos nós somos capazes, em algum momento, em algum dia, talvez, alcançar essa chama. Tá bom? Nós temos o sincretismo de Jesus com Oxalá, e ele se dá principalmente, gente, pelo fato de Jesus sempre estar vestido de branco, como nós falamos aqui. Aqui tem uma foto para vocês verem, isso aqui são essênios atuais, porque até hoje existem a tribo dos essênios, tá? Muito menor, claro, muito menor, já com outros conceitos que não eram da época de Jesus e dos seus próprios discípulos, que todos eram essênios, né? Mas eles andam assim até hoje. Os poucos que você vai encontrar, eles se vestem dessa forma e continuam trabalhando com o mesmo formato e estudando da mesma forma que os essênios antigos da época de Jesus. Então, eles usavam essas túnicas, e Jesus, ele pertencia à seita judaica dos essênios, desse grupo asceta, messiânico do movimento judaico, que era um movimento meio apartado ali, tá, gente, do judaísmo normal. Ele foi fundado 2 séculos antes de Cristo. Esse movimento essênio, 2 séculos antes de Cristo, foi fundado. João Batista era essênio. Aliás, um dos maiores essênios, né, que a própria seita, essa seita judaica teve. Que eles falam que ele foi até muito mais que o próprio Jesus. Ele enraizava, né, o essênio de uma forma muito grande, né? E Jesus, então, é batizado por ele, porque há esse batismo também feito dentro dos essênios, por João Batista, porque ele era um mestre, ele era um dos caras mais traziam, né, a essência dos essênios aí na sua prática. Então, todos andavam aí, né, de branco, viviam nesse deserto, concentrados, estudando a Torá, e além de outros estudos dos quais eles se despertavam sempre. Deixa eu ver aqui para a gente encerrar. Eu acho que é basicamente isso que a gente fala. Jesus foi a caridade, a humildade, precisava, é exatamente isso aí que nós falamos. E temos Rogério, que seguir os passos aí de Jesus. Diga, Maria Neide. Oi, Maria Neide. Eu acho que travou oi? lá, né? Oi, pode falar, agora estamos te ouvindo. Sim, na passagem foi para o deserto, se sentiu assim, atacado, e ele foi para o deserto durante 40 dias para meditar. Tem alguma relação? Tem. Até para ele alcançar essa chama crística, Jesus se colocou ali, nesses 40 dias no deserto, para ser atentado. Então, olha só, ele tinha todo esse perispírito que o protegia, né? Ele tinha todo esse perispírito que o protegia, que era um perispírito muito bem elaborado, mas ainda assim ele se colocou para sofrer a tentação. E ela veio muito mais com o fundamento de nos ensinar, olha, dá para a gente fugir da tentação. Por mais sofrimento que você esteja passando, por pior que seja o seu deserto, você consegue. Você consegue não se entregar ao mal. Então, teve muito mais uma lição prática de Jesus, né, nesses 40 dias de deserto, e claro, para ele alcançar essa chama crística, porque imagine, né, ele tinha que também superar essa tentação do mal. E assim ele o fez. Né? Mas, sem dúvida alguma, o fato dele estar perispiritualmente com propriedades maiores de perfeição, vamos dizer assim, colaboraram para que ele não caísse em qualquer tentação. Eu não tenho dúvida disso. Porque não fazia parte da missão dele cair por essa tentação. Tem dúvidas aqui, viu, Rogério, depois. Vamos lá. Vamos, então, falar um pouquinho delas.
os comentários, né? A Fabiana fala que por isso que tem muita gente que tem a imagem da Umbanda, pelo aquele início da reunião que você fez. O está falando que a melhor forma de ler a Bíblia é ler sem nenhum viés. Isso, muito bem, Hugo, é isso aí mesmo. Aí depois tem um comentário da Yara, que ela fala que o Buda é o Siddhartha Gautama, e o Jesus também é chamado de Sananda. Depois eu estava lembrando, ele é chamado de Sananda também, mas mais referente a um Cristo mais místico, mais cósmico, né? Ele é chamado de Sananda. Isso, que ficaria mais pro Oriente ali, né? Que eles tratam dessa Isso, forma. é mais como o Cristo cósmico, né? Quando ele diz que é o governador do mundo, seria o Sananda. A Fabi também falou que a Bíblia não fala nada sobre ele dos 12 aos 32. O Anderson está falando que, ao fazer os milagres, ele riscava o chão, ele mexia no chão mesmo. Muito bom, muito boa observação. Ele abria portais ali, importantíssimos, pontos riscados, pedia forças espirituais para que tivesse ali com ele naquele momento. Por isso que ele riscava os desenhos. Perfeito, muito bom. E o Hugo também está falando que Jesus gospe no chão, faz lama com a saliva, passa nos olhos do homem e manda ele se lavar quando ele foi curar o cego, né? Depois o homem passa a enxergar. Muito bem. E aí tem uma dúvida aqui, não pode falar, depois tem uma dúvida que é fora de Jesus, a dúvida. Tá. Existem duas situações nesse milagre do cego. Existem duas observações para a gente fazer. A observação mais mística, ela vai ser em cima disso, dessa mandinga mesmo, que ele pegou ali, né? Pegou fez da lama ali com a saliva, colocou nos olhos e ele enxergou literalmente aquele defeito, vamos dizer assim, ocular, ele terminou, e ele passou a enxergar. Esse é o milagre mais místico. Mas existe um milagre que está por trás também, que muita gente fala, porque cientificamente, se a gente trouxer para o lado científico, é muito difícil. Mesmo Jesus sendo quem ele foi, é muito difícil você curar ali um cego, né? Mas nós temos milagres muito semelhantes aqui. O próprio Caboclo da Sete Encruzilhadas curou um paraplégico. Então, seria impossível? Não, não seria impossível. Mas existe uma outra conotação daqueles que são mais céticos, e aí não é nem o ceticismo, me perdoe, aqueles que são mais focados a um espiritismo científico. Eles falam que Jesus, na verdade, quando ele coloca aquela lama, o que ele faz, ele dá a visão da consciência para aquela pessoa que estava ali. E que ela fica maravilhada quando ela enxerga, quando Jesus tira, né, aquele véu todo, onde a pessoa estava deprimida, a pessoa estava ali convalescida, desistindo da própria vida, e Jesus, ao tocar nela, então, ele dá àquela pessoa uma visão de consciência diferente. Necessariamente ele não cura as vistas, mas ele dá essa percepção, e a pessoa fica realizada e maravilhada, falando, nossa, essa é a vida, é isso que eu vou ter, é isso que eu tenho que sentir. E Jesus fala assim, seja bem-vindo à vida novamente. Agora você enxerga com os olhos que você precisa enxergar. Então, existem esses dois lados, tá bom? Por que eu estou falando isso aí? Porque talvez em algumas literaturas kardecianas vai vir essa explicação, pelo menos você já sabe. Tá? E nas mais místicas, dentro da Umbanda, inclusive, talvez venha um pouquinho dessa que eu disse que houve a cura literalmente. Né? Não, ele passou a enxergar ali de forma correta mesmo, corrigiu qualquer problema que ele tinha na vista. A Camila, ela está perguntando, não sei se você vai falar na próxima aula, né, sobre encarnação. Rogério, sobre essa questão de incorporação, os guias que nos acompanham são pessoas da nossa família lá no passado. Quando incorporamos qualquer entidade que carrega a linhagem daquele orixá, ou quando nós incorporamos, são os nossos guias que nos acompanham, que seriam essas pessoas que foram da nossa família. Por exemplo, meu herê é Pedrinho.
É um exemplo, né? Então, sempre vou incorporar o Pedrinho, porque, de alguma forma, lá no passado, na minha família, tinha uma criança que faleceu, e aí ele me acompanha. Sempre vou incorporar ele, ou eu vou incorporar entidades diferentes, mas que têm aquela força daquele orixá. Perfeito, muito bem. Nós vamos falar muito disso lá na frente, mas nós vamos adiantar aqui um pouco. Primeira coisa, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre reencarnação e evolução espiritual, tá bom? Mas vamos lá, eu vou adiantar um pouco essa questão. Os guias e protetores que nós recebemos, né, incorporamos, ou que a gente tem qualquer outra afinidade mediúnica, né, qualquer outra dom mediúnico, que vem através de um espírito, pertence à nossa família espiritual, ou seja, pertence sim à nossa ancestralidade. De alguma forma, eles já fizeram parte da nossa vida. E de alguma forma, eles estão nos acompanhando para que a gente tenha êxito na nossa missão. Ah, Rogério, é evangélico, eu não incorporo, sem problema nenhum. Essa mesma espiritualidade está te dando força de outra forma. Né? De outra maneira, eles estão influenciando para que você cumpra a sua missão. Mas o nosso que a gente incorpora, ou psicografa, ou não importa o quê, esses espíritos que estão com você, eles já têm afinidade espiritual com você. Já faz parte da sua ancestralidade e você os conhece. Esse é um ponto. Eles podem trabalhar com outros? Podem. Eles podem estar trabalhando com outros, eles não são exclusivos seus. São entidades que trabalham dentro de uma falange, de um orixá, de uma força de um orixá, e que ele fala, olha, eu vou ajudar o Rogério lá. Tá? Então, eu trabalho aqui nesta força deste orixá Ogum, e na casa do Rogério ele precisa dessa força, ele trabalha lá, eu vou lá ajudar. Faço parte dessa missão. Existe a afinidade, que nós vamos falar aqui da afinidade espiritual. Tá? Esse é um ponto. Quem é que vai me acompanhar do primeiro dia da minha vida até o final do dia da minha vida? Só existe um. Só existe um, e esse ele é exclusivo meu. Meu, que eu falo assim, que me assiste. Não é meu de posse, tá? É o anjo de guarda. É o meu guia-chefe de frente. O meu mentor espiritual. Utilizem a nomenclatura que vocês quiserem. Ele faz parte da minha missão direta. Ele só atende a mim, ele só está comigo. Porque lá, no momento do nosso processo encarnatório, nós traçamos esse objetivo e ele falou, estarei com você até o final. E amanhã eu posso ser dele, ou eu posso ser de algum outro. Esse mentor espiritual. O fato é que esse mentor, geralmente ele vai estar um grauzinho acima de você na evolução intelectual e moral. Porque ele tem que saber mais um pouco do que eu. Porque senão, como é que ele vai me dirigir? Como é que ele me direciona? Como é que ele me influencia a traçar a minha... Vai me coordenando na minha missão. Ó, aqui você vai estar errado, cara, né? Vem para cá um pouquinho e tal. Ele não interfere no meu livre-arbítrio, mas ele me intui. Ele me intui a fazer coisas boas. Ele sabe melhor do que eu quais são esses caminhos. Então, esse vai do início da minha vida até o final dela. E ele é exclusivamente meu, entendam, não de posse, mas meu mentor, aquele que me direciona. Agora, tem uma outra possibilidade. A Maria Neide, a Tatiane, o Marcelo, o Jorge, a Melissa, a Patrícia, a Marli, são muito estudiosos. Estudam bastante. Trabalham, exercem lá dentro da Umbanda. E tem espíritos de outras falanges, de outros orixás, que perderam a oportunidade, porque eu, Rogério, eu descambei na minha vida. Eu peguei a minha missão e rasguei ela. Mas esses espíritos, que fazem parte da ancestralidade do Rogério, queriam evoluir também, queriam estar trabalhando, queriam estar ajudando, auxiliando.
Aí o que eles falam? Ah, Tatiane, Maria Neide, a Iris, a Patrícia, a Marli, o Jorge, Marcelo, pô, esses daqui trabalham, né? Olha como eles se dedicam, olha como eles estudam. Aí eles vão lá e batem na porta do seu anjo de guarda e falam assim, escuta, eu posso trabalhar com ele? Posso ter a oportunidade de evoluir também com ele? E aí o seu mentor vai falar, se não for interferir na sua caminhada, sim, claro que você pode. Venha aqui, evolua junto, trabalhe, entre no centro, desenvolva. Então, além daqueles espíritos afins que fazem parte da nossa ancestralidade, no decorrer da nossa vida, a gente pode atrair outros, dando oportunidade para esses crescerem junto com a gente. Certo? Entenderam? E talvez uma pergunta que ficou no ar é em relação à falange, né? Como você falou, no caso dos herês, não necessariamente foi uma criança que morreu na sua família. Não foi. Às vezes é uma criança que, por afinidade, vai trabalhar com você. Por licença do seu mentor espiritual, do seu guia-chefe de frente, falou, não, vem aqui, trabalha aqui com esse meu médium, fique tranquilo. Né? Isso faz parte da missão dele. E necessariamente não tenha uma criança que tenha morrido dentro da sua ancestralidade. E também, e aí, segundo o próprio, né, a literatura do Robson Pinheiro e outras literaturas também da Umbanda, vão dizer que alguns herês, inclusive, não são crianças. São espíritos que já viveram, já passaram por aqui, já estiveram aqui, tiveram nas suas fases adultas, mas que se revestem de um corpo perispiritual de criança para trabalhar nessa linha. Para trabalhar nessa linha. O que é que determina o espírito trabalhar na linha de Ansan, na linha de cura, né, do Oriente, na linha de Xangô, na linha de Ogum? O que é que determina isso? Assim como o caboclo das 7 encruzilhadas, vou usar ele como exemplo. O que é que determina o caboclo das 7 encruzilhadas trabalhar na linha de Oxóssi? O que determina é que ele, em outra reencarnação, ele foi médico, ele conhecia muito de medicina, tanto que está lá, né? Lá, quando nós começamos a ver, não falava, conhecia muito, manipulava muito bem. Peraí, se você manipula muito bem, se você trabalha, já foi médico em outra... Escuta, você sabe manipular ervas, você sabe o poder da cura que tem essas ervas. Então, você tem uma afinidade muito grande com a linha de Oxóssi. Trabalhe nessa falange. Ah, mas ele pode sair trabalhar em outras? Claro que ele pode. Ele trabalha muito com a fé. Ele foi o padre Gabriel de Malagrida. Então, ele também orbitava na linha de Oxalá. Por quê? Porque ele precisa desenvolver a fé, ele trazia a fé. Ele, na verdade, ele fundou, simplesmente, ele só fundou uma religião. Então, ele trazia a essência de Oxalá também. E assim, outros espíritos vão fazer. Se eu tive uma afinidade muito grande nesta minha encarnação, eu fui um policial muito bom, um cara muito... Cheguei a coronel, major... Eu desencarnei, eu tenho uma grande afinidade para poder trabalhar na linha de Ogum. Eu fui um juiz de direito, e fui um caboclo, olha só, porque a gente não teve só essa existência, a gente está olhando para um curto espaço de tempo, mas eu estou falando desde que a humanidade surgiu. Desde que a humanidade surgiu. Nós já passamos por várias encarnações, gente. E a gente vem acumulando tudo isso. E aquilo que a gente acaba tendo mais afinidade, se nós quisermos, porque não é obrigado, no momento que você desencarna, você pode ir trabalhar numa determinada linha, desde que você esteja apto para isso. Desde que você seja um espírito que tenha consciência de poder trabalhar. Que é para poucos, não é para muitos, não somos todos nós. Talvez nós, no momento do nosso desencarne, a gente, né, vai fazer parte da maioria, que é o quê? Vai ter que ir para um hospital espiritual, se curar, ganhar consciência, não é? Não é assim que a gente vê? Ganha consciência. Aí, ganhou a consciência, tá bom. Começa com uma atividade pequena, e aí a gente não pode vir, porque se a gente vir, a gente vai ter recaída, porque vai olhar os nossos familiares, aí pronto, todo o nosso processo foi jogado para fora. Não é fácil ser trabalhador de uma falange.
que eu quero dizer para vocês é que não é fácil. Então, a gente tem que valorizar muito aqueles que estão com a gente hoje. E eles já se mostram mais evoluídos que a gente. E com eles a gente tem que aprender, porque foi assim que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse. Com aqueles que sabem mais, vamos aprender. E nós que sabemos menos, não tem problema, seja muito bem-vindo, aprenda. E é isso que a gente tem que levar. Tá bom? Acho que eu consegui responder. Ela também perguntou, quando firmamos vela para o anjo de guarda, então é para o nosso mentor? É o mesmo? É o mesmo, gente. Cada religião vai dar um nome diferente. Vai ter o seu mentor espiritual. O kardecismo ele trata como mentor espiritual ou anjo guardião. Tá certo? É o anjo guardião ou mentor espiritual. No catolicismo, anjo de guarda. Nós, umbandistas, guia-chefe de frente. Podemos tratar como guia-chefe de frente. É que nós, umbandistas, também falamos do nosso anjo de guarda. A gente fala pouco do mentor espiritual, mas o guia-chefe de frente é anjo de guarda, tanto que a gente firma a vela para anjo. Estamos firmando para ele. Né? Então, são esses nomes, são essas nomenclaturas que vão aparecer. Mas são os mesmos. Respondendo a pergunta, são os mesmos. Muito bem. Acho que é isso, né? Que bom. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre reencarnação, evolução espiritual, e nós vamos falar sobre livre-arbítrio, lei da ação e reação, e lá no finalzinho, lei das afinidades espirituais. Eu diria para vocês o seguinte, essas próximas aulas aqui vão falar muito, 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 muito da nossa relação espiritual, da nossa relação com os guias de trabalho nosso. Vão falar de forma muito própria, porque aqui a gente começa a aprofundar nesse lado mais espiritual mesmo. Entender com mais profundidade isso. Certo? Muito bem. Então, Maria Neide, já que não tem nenhuma dúvida, nada mais, Maria Neide, por favor, nos traga suas bênçãos finais para que a gente tenha uma semana iluminada, por favor. Vamos agradecer ao Pai, o presente que Ele nos deu no dia de hoje, que é poder acordar e ter todos os órgãos dos sentidos perfeitos. Agradecer por nós estarmos aqui reunidos, formando esse grande funil, para que o nosso querido Pai João da Mata trouxesse todos esses mensageiros para cumprir a missão nesse plano, indo em lugares tão distantes, para levar um pouco de lenitivo e paz. Agradecer os nossos anjos de guarda. Também durante esse nosso encontro, o nosso espírito também foi em lugares que imaginamos. Um pouco, nós vamos ter assim resposta de tantas coisas maravilhosas que aconteceram no dia de hoje. Então, vamos agradecer a essa egrégora a qual nós pertencemos. E que voltamos desse portal que foi aberto, a fim de que todos os mensageiros também possam voltar para essa egrégora e retornar cada qual na sua seara. Que possamos ser e receber todas as bênçãos de nosso Pai Oxalá. Que Maria de Nazaré possa envolver cada um de nós com o seu manto sagrado e possamos nos sentir fortalecidos todos os dias para cumprir a nossa caminhada. E à noite, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.
Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito e aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Tenhamos uma boa noite. Graças a Deus. Que assim seja, assim será. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe, que Oxalá abençoe todos. Boa noite a todos. Ogum, iê, iê, Ogum, Ogum, choro que iê, iê, Ogum, Ogum.